Entre paixão e gols, a era Delacir no Flamengo, de 1988 a 1989. Imagine um centroavante que chegasse ao Flamengo em um dos momentos mais delicados da história recente do clube, quando a geração de ouro já havia se despedido, quando Zico já não estava mais lá, quando a torcida buscava desesperadamente novos heróis para preencher o vazio deixado pelos imortais. Agora imagine esse atacante não apenas preenchendo o vazio, mas fazendo muito mais, marcando gols em uma frequência assustadora, conquistando títulos importantíssimos, devolvendo a alegria a uma nação que ainda chorava a saída de seus maiores ídolos. Esse herói improvável existiu. Seu nome era Delacir José da Silva, conhecido simplesmente como Delacir. Entre 1988 e 1989, apenas 2 anos que pareceram uma eternidade de gols e glórias, ele escreveu um capítulo inesquecível na história rubro-negra. Esta é a história do artilheiro que chegou sem alarde e se tornou rei, do centroavante que ajudou o Flamengo a provar que grandes clubes não dependem de uma única geração. Nascido em 25 de setembro de 1962, em Paraisópolis, interior de Minas Gerais, Delacir José da Silva cresceu na simplicidade absoluta do Brasil profundo. Era filho de família humilde de trabalhadores rurais, onde futebol não era apenas diversão mas também a única esperança de uma vida melhor. Desde muito pequeno, demonstrava uma característica que o marcaria para sempre, um faro de gol absolutamente excepcional. Não era necessariamente o mais habilidoso tecnicamente, não era o mais rápido, mas tinha algo que não se ensina, apenas se possui: a capacidade instintiva de estar sempre no lugar certo na hora certa para marcar gols. O nome Delacir era incomum, diferente, marcante à sua maneira. Não precisava de apelidos, seu nome já carregava uma identidade própria. Antes de chegar ao Flamengo, Delacir havia construído uma carreira respeitável no futebol brasileiro, jogando por vários clubes menores onde demonstrava sua principal qualidade: marcar gols com regularidade impressionante. Era o típico centroavante raiz, daqueles que não fazem firulas desnecessárias, que não se preocupam com dribles espetaculares, apenas com fazer a bola entrar no gol adversário da forma mais eficiente possível. Quando o Flamengo contratou Delacir no final de 1987 para a temporada de 1988, a decisão não foi recebida com grande entusiasmo pela torcida. Afinal, quem era aquele atacante vindo do interior de Minas, sem grande fama, sem histórico de clubes grandes? A nação ainda estava em luto pela saída dos ídolos da geração vitoriosa. Zico havia partido anos antes, Júnior também não estava mais lá, a era de ouro parecia definitivamente encerrada. Como um desconhecido do interior poderia fazer alguma diferença em um momento tão difícil? Mas Delacir não se deixou intimidar pelo ceticismo inicial ou pela pressão de jogar no maior clube do Brasil. Pelo contrário, viu aquilo como oportunidade de provar seu valor, de mostrar que vinha de família humilde mas tinha coração de campeão, que não tinha a fama dos grandes craques mas tinha algo igualmente valioso: vontade de vencer e capacidade de marcar gols. Desde os primeiros treinos, sua atitude profissional e sua dedicação impressionaram companheiros e comissão técnica. A explosão de Delacir aconteceu de forma surpreendente e avassaladora em 1988. Logo nos primeiros jogos da temporada, começou a marcar gols com uma frequência que deixava todos de boca aberta. Não eram apenas gols comuns, eram gols oportunistas, gols de centroavante raiz, gols que mostravam seu faro excepcional dentro da área. Delacir estava sempre onde a bola caía, sempre pronto para desviar, para finalizar, para empurrar para dentro. Era o artilheiro nato em sua forma mais pura. O que tornava Delacir especial não era a habilidade técnica refinada como a de Zico ou velocidade como a de outros atacantes. O que o tornava especial era algo mais fundamental, mais primordial: ele simplesmente marcava gols. Com a cabeça, com os pés, de dentro da área, de fora quando necessário, não importava como, Delacir encontrava formas de fazer a bola entrar. Era o tipo de atacante que técnicos adoram: eficiente, objetivo, letal. Em 1988, Delacir viveu uma temporada absolutamente fantástica. Marcou gols em praticamente todos os jogos, tornou-se o artilheiro do campeonato carioca com números impressionantes, e liderou o Flamengo à conquista do título estadual. Aquela conquista tinha um significado especial. Provava que o Flamengo não havia morrido com a saída da geração de ouro, que o clube era maior que qualquer geração, que novos heróis podiam surgir para continuar escrevendo história. A torcida do Flamengo, inicialmente cética, rapidamente se rendeu ao talento goleador de Delacir.
Afinal, é impossível não amar um atacante que marca gols constantemente, que decide jogos, que conquista títulos. O Maracanã aprendeu a gritar Delacir. Delacir. Delacir, com o mesmo fervor que havia gritado por outros ídolos. Cada gol era celebrado como se fosse o primeiro, porque a nação finalmente tinha novamente um artilheiro legítimo, alguém em quem confiar nos momentos decisivos. A imprensa carioca, que no início ignorava Delacir ou o tratava como mais um jogador comum, começou a dedicar manchetes ao artilheiro que surpreendia a cada rodada. Jornalistas escreviam sobre seu faro de gol excepcional, sobre como ele havia devolvido a alegria à torcida flamenga, sobre como provava que futebol não é apenas técnica mas também oportunismo e eficiência. Delacir não era bonito de se ver como Zico, mas era eficiente, e no futebol, eficiência muitas vezes vale mais que beleza. O ano de 1989 consolidou definitivamente Delacir como ídolo rubro-negro. Ele continuou marcando gols com a mesma regularidade assustadora, continuou sendo o principal artilheiro do time, continuou aparecendo nos momentos mais importantes. Sua média de gols era simplesmente excepcional, algo que poucos atacantes na história do Flamengo conseguiram igualar. Delacir não era apenas bom, era um artilheiro de elite, alguém que transformava chances em gols com uma eficiência impressionante. A parceria de Delacir com outros jogadores do elenco funcionava bem. Ele não era um atacante egoísta que só pensava em marcar, sabia trabalhar para o time, sabia quando segurar a bola, quando passar, quando buscar o gol individual. Era um centroavante completo dentro de suas características, alguém que entendia seu papel no sistema tático e o executava com perfeição. O que poucos sabem sobre Delacir é que por trás da imagem de goleador oportunista, havia um profissional extremamente dedicado. Ele treinava finalizações incansavelmente, trabalhava posicionamento dentro da área, estudava movimentos de zagueiros para antecipar onde a bola cairia. Não era talento natural puro, era talento natural combinado com muito trabalho duro. E essa combinação criava um artilheiro praticamente imparável. A relação de Delacir com a torcida era de gratidão mútua. Ele agradecia à nação pela oportunidade de vestir o manto sagrado, de jogar no maior clube do Brasil, de realizar o sonho de qualquer menino que cresceu jogando bola no interior. A torcida agradecia pelos gols, pelas vitórias, por ter devolvido a alegria em um momento difícil. Era uma troca justa, uma conexão genuína baseada em resultados e emoções verdadeiras. As histórias sobre gols de Delacir são inúmeras no folclore flamenguista do final dos anos 1980. Torcedores lembram de gols decisivos em clássicos, de hat-tricks em jogos importantes, de finalizações oportunistas que só ele conseguia fazer. Cada história reforçava a imagem de Delacir como o artilheiro que o Flamengo precisava exatamente naquele momento, o centroavante que preencheu um vazio que parecia impossível de preencher. A versatilidade tática de Delacir era limitada comparada a alguns atacantes mais completos tecnicamente, mas dentro de sua função específica de centroavante finalizador, ele era praticamente perfeito. Sabia exatamente o que fazer, buscar espaços dentro da área, antecipar movimentos de zagueiros, estar sempre pronto para finalizar. Era o especialista máximo em fazer gols, e isso era exatamente o que o Flamengo precisava. Infelizmente, a passagem de Delacir pelo Flamengo foi relativamente curta. Após 2 anos absolutamente brilhantes, ele deixou o clube no final de 1989. Não foram 12 anos como alguns ídolos, não foi uma década inteira como outros grandes nomes. Foram apenas 2 anos, mas 2 anos intensos, 2 anos de muitos gols, 2 anos de títulos importantes, 2 anos que provaram que ele merecia seu lugar na galeria dos grandes artilheiros rubro-negros. O legado de Delacir no Flamengo é significativo exatamente por ter chegado no momento certo. Ele foi o artilheiro que apareceu quando a nação mais precisava de gols, que devolveu a alegria quando tudo parecia melancólico, que provou que o Flamengo continuaria conquistando mesmo sem a geração de ouro. Delacir representou renovação, esperança, continuidade da grandeza. Quando se fala dos grandes artilheiros da história do Flamengo, Delacir talvez não seja o primeiro nome que surge. Afinal, sua passagem foi curta, apenas 2 anos. Mas aqueles que viveram aquele período sabem exatamente sua importância. Ele foi fundamental em um momento de transição. Foi o goleador que manteve viva a tradição ofensiva rubro-negra. Foi o herói improvável que fez muito mais do que qualquer um esperava. A era Delacir no Flamengo, entre 1988 e 1989, representa 2 anos de eficiência máxima,
de gols decisivos, de títulos conquistados. Foi quando um atacante sem grande fama provou que futebol é feito de resultados, não apenas de nomes bonitos. Foi quando o oportunismo e o faro de gol falaram mais alto que a técnica refinada. Foi quando o Flamengo mostrou que sempre encontra novos heróis. O futebol brasileiro é repleto de histórias de jogadores que vieram do nada e conquistaram tudo. Delacir é uma dessas histórias inspiradoras. Veio do interior de Minas Gerais sem grande reputação e se tornou artilheiro do maior clube do Brasil. Provou que determinação e talento genuíno para fazer gols podem superar falta de fama prévia ou de credenciais pomposas. Hoje, mais de 3 décadas depois, o nome de Delacir é lembrado com carinho pelos torcedores que viveram aquele período. Para os mais jovens, ele representa uma história interessante de um artilheiro eficiente que marcou muitos gols em pouco tempo. Para os veteranos, Delacir é memória viva de um período de transição onde ele foi absolutamente fundamental, o goleador que apareceu quando mais se precisava. A história do Flamengo é construída sobre ídolos de todos os tipos. Alguns ficaram décadas, outros apenas alguns anos. Alguns eram gênios técnicos, outros eram guerreiros eficientes. Delacir pertence ao segundo grupo, não era o mais habilidoso, mas era extremamente eficiente em sua função. E no futebol, eficiência muitas vezes é tudo que importa. Entre chegar sem grandes expectativas e partir como ídolo, entre ser desconhecido e se tornar artilheiro, entre marcar gols decisivos e conquistar títulos importantes, entre preencher um vazio e criar seu próprio legado, está a era Delacir no Flamengo. 2 anos intensos que provaram que grandes clubes sempre encontram novos heróis, que artilheiros natos sempre têm espaço, que determinação e eficiência podem superar falta de fama. Delacir José da Silva, o menino do interior de Minas que se tornou rei no Rio de Janeiro, o centroavante que marcou gols quando mais se precisava, o artilheiro que devolveu alegria à nação em momento difícil, permanecerá como um capítulo importante da história rubro-negra, provando que nem todos os heróis chegam com holofotes. Mas todos os verdadeiros heróis entregam resultados quando vestir o manto sagrado. Tentar novamente.